Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o pastor Kleber Martins e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Minutos de Inspiração. O tema que nós vamos abordar hoje é a presença de Deus. E para falar sobre esse tema tão especial, no qual com certeza sempre fala muito às nossas vidas, eu queria usar um texto muito interessante, onde nós vamos usar a vida de um grande servo do Senhor, que está lá no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando nós lemos o contexto do que está acontecendo aqui nesse trecho, nós vamos ver que Deus está tratando e usando a vida do profeta Elias. E se você conhece a história de Elias, e se você já ouviu alguma pregação ou algum estudo sobre esse profeta no Antigo Testamento, você vai saber com certeza que ele era um homem especial. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E na verdade, nesse momento aqui, Elias ele tinha acabado de passar num confronto no qual ele batalhou, se é que podemos dizer assim, espiritualmente, com 450 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera, que eram deuses daquela região, daquela época, E esses profetas, eles estavam sobre o jugo, sobre o reinado do rei Acabe. E o rei Acabe também tinha uma esposa chamada Jezabel. E eles comandavam o reino do norte naquela época. Israel estava dividida, as 10 tribos do norte estavam separadas, as 2 tribos do sul, e essas 10 tribos do norte, da parte de cima, estavam sendo comandadas por Acabe. E Acabe levanta esses profetas para poderem fazer o culto, os rituais ao deus Baal, e Elias vê toda aquela situação e desafia esses profetas falando: se o Deus de vocês realmente o Senhor for poderoso, que ele faça cair fogo do céu e consuma esse altar e todo o holocausto que está aqui. Aqueles homens, a Bíblia diz que ficam o dia inteiro ali clamando para que o Deus deles mandasse fogo do céu e o fogo não vem. E Elias chega numa derradeira hora, ele fala: não, agora o Senhor vai agir. E ele clama ao Deus vivo, ao Senhor dos exércitos, e aquele fogo desce do céu, cai e consome todo aquele holocausto e faz um grande estrondo e um grande milagre na frente de todo o povo. E uma pergunta interessante que Elias faz para todo o povo, até quando vocês vão cochear entre os dois senhores? E agora Elias está nesse momento aqui, quando Jezabel fica sabendo o que ele fez com os seus profetas, Jezabel, que era a rainha, ela manda ir perseguir Elias para que ele fosse preso, e Elias nem parece que acabou de derrotar os 450 profetas, ele foge com medo de Jezabel e ele vai buscar a presença do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Chegando no monte, no lugar de refúgio onde ele estava, um lugar escondido, ele clama pela presença do Senhor e talvez ele estivesse pensando naquela hora que o Senhor iria se manifestar como ele sempre se manifestava para ele, com grande poder, com grande furor. Porém, como nós lemos aqui, há um grande fogo que cai do céu e não acontece nada, há um grande terremoto na frente de Elias, ele acha que o Senhor vai se manifestar ali e não acontece nada, mas quando vem uma brisa, um murmúrio suave, e ali o Senhor se manifesta para Elias. E muitas vezes é assim também nas nossas vidas, e é nisso que eu queria focar hoje. Às vezes nós pensamos e vivemos dentro da presença do Senhor achando que Deus tem que se manifestar com grandes feitos, com grandes milagres, com aquele arrepio, com aquela emoção que às vezes nós sentimos nos cultos ao ouvir a palavra. Porém, muitas vezes Deus quer se manifestar nas nossas vidas com um murmúrio suave, através da sua palavra. E nem sempre a presença de Deus quer dizer que nós vamos sentir algo. Se nós não estamos sentindo nada, se nós não estamos tendo nenhum arrepio, nenhum fato emocional, isso não quer dizer que Deus não está se manifestando na nossa vida. Porque a presença de Deus não é delimitada ou não é limitada somente no arrepio ou num ato emocional. Não. A presença de Deus ela é superior, ela é além. E Deus está sempre agindo e atuando nas nossas vidas. É isso que eu queria deixar como reflexão para você. Como você tem clamado na presença do Senhor? Qual tem sido a esperança da presença de Deus que você tem tido na sua vida? Será que você só tem esperado grandes feitos, grandes milagres?
Ou você entende que realmente Deus sempre se manifesta na sua vida, até mesmo com um murmúrio suave, quando talvez você nem perceba, mas com certeza Deus sempre está agindo. Entenda isso, meu querido. Entre na presença de Deus, sempre esteja com Deus e entenda que Ele, às vezes, ou muitas vezes, Ele vai agir conforme a vontade dEle, não como a nossa. E essa ação pode ser como um murmúrio suave. Que Deus abençoe a vida de vocês. Entenda como Deus se manifesta e com certeza nós vamos viver melhor para Deus e vamos ter uma vida no qual nós vamos estar sempre na presença dEle conforme a sua vontade. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz.